Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma aula do Desafio de 6 Meses. Para quem não me conhece, que eu tenho certeza que já todos conhecem, sou Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos aí mais de 1.700 alunos de 18 países e a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando e começar a investir. E nesse conteúdo de hoje, pessoal, é um conteúdo que a gente traz aqui com muito carinho e também com muita dedicação do que você precisa aplicar na sua vida para conseguir ter resultados cada vez melhores. Porque muitas vezes você só não foi mais longe na sua vida porque você não entendeu o que estava te travando. E o objetivo dessa aula é mostrar exatamente com clareza o que está travando o seu crescimento, tanto na parte pessoal, profissional, financeira, todas as áreas da sua vida. E é um conteúdo bem bacana que, ao aplicar, eu tenho certeza que no final você já vai conseguir ter muita clareza do que vai acontecer na sua vida. E aí o que eu peço para vocês, quem não tiver com papel e caneta, pega aí, eu vou esperar uns 30 segundinhos aí, pega o papel e caneta, porque o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui não é só para escutar, tá? São algumas atividades que a gente vai fazer durante aqui o processo, justamente para você entender o que está travando o seu crescimento. E o que seria essa trava de crescimento? Fala, pô, Edu, minha vida tá tranquila e tal. A pergunta que eu faço é, você chegou já onde você gostaria de chegar em todas as áreas da sua vida? Parte financeira, profissional, amorosa, espiritual, tem várias áreas da sua vida. Se você ainda não chegou onde você gostaria de chegar, é porque tem alguma coisa te travando. A gente sempre fala que tem um negócio que é como se fosse o piso e o teto. O piso e o teto deixam você aqui dentro. Vamos dar o exemplo da parte financeira, que é mais fácil para entender. Certamente você tem um limite de ganho e você tem um mínimo que você ganha também. Então, se você trabalha, certamente você sabe, ó, menos do que R$ 3.000 eu não faço, mas mais do que 7.000 também não, fica aqui dentro. Ou então, menos do que 2.000 eu não faço, mas mais do que 5 não passa, e fica aqui dentro. Ou menos do que 30.000 eu não faço, só que mais do que 40 também não, fica ali dentro. Ou seja, você tem uma margem que você está preso ali. E o que está te travando é justamente o que nós vamos mostrar aqui hoje, e você vai conseguir entender quais são essas amarras que estão travando a sua vida financeira. Então, pega o papel e caneta aí para a gente poder conversar sobre esse assunto. E aí, até mesmo, o que eu já antecipo é que talvez o que eu vou falar aqui vai ser algo duro para a sua vida, só que eu estou falando tudo que eu vou falar aqui em questão como se eu realmente fosse o seu amigo, deixando claro onde que está o problema, o que que precisa fazer para resolver. Então, hoje, certamente você vai ter muita clareza e também você vai começar a descobrir exatamente coisas que você nem sabia que existiam. Basicamente, é como se fosse aquele ponto cego do carro, que a gente não consegue enxergar. Então, nós vamos mostrar isso hoje aqui para você. Tá todo mundo pegou papel e caneta? Show? Maravilha. Quer ver? Ó, vou compartilhar a tela com vocês para a gente já começar o nosso conteúdo. Está carregando a tela aqui. Vou esperar um pouquinho que já vai terminar de carregar. Show. Essa tela que eu estou mostrando para você, ela é preta mesmo, tá? Só deixa eu arrumar aqui para ver o rosto de todos vocês. Beleza. Maravilha, vamos lá. Então, como eu falei, existem algumas amarras financeiras que acabam travando a nossa vida. E se a gente não entender quais são essas amarras, você não consegue crescer, e isso em várias áreas. E aí tem algumas perguntas que eu sempre te questiono, porque são perguntas que eu mesmo me questionei quando eu estava lá atrás. Então, a primeira coisa é por que você não foi mais longe na sua vida? Já parou para pensar? Quando você era mais novo, certamente você tinha pensado numa viagem que você gostaria de fazer e não fez, um carro que você gostaria de ter e não tem, uma casa que você gostaria de morar e não mora. Então, tem algumas coisas que você gostaria de ter atingido, mas não atingiu. Ou seja, você não foi tão longe quanto você esperava. Só que isso a gente consegue entender exatamente com algumas ferramentas. Outra coisa, né? Se você se sente um fracassado ou perdido em alguma área da sua vida. Isso aqui acaba acontecendo quando a gente não tem a disciplina correta do que deve ser feito e também não tem a clareza de onde a gente pode chegar. Por isso a importância de alinhar todas essas ferramentas que a gente vai mostrar. Outra pergunta: você dá a vida que seus filhos merecem? Muitas vezes você gostaria de dar mais coisas para os seus filhos, também no caso ali, de fornecer um estudo melhor, um convênio mais bacana. Tudo isso acaba influenciando por conta da falta do conhecimento do que a gente vai mostrar aqui para você hoje. E também, no caso, você está realizado ou frustrado com a vida que tem hoje? Muitas pessoas estão frustradas porque gostariam de ter conquistado mais coisas. Só que daí vem nessa última pergunta que tem aqui, que é essa aqui, ó. Quando é que você parou de sonhar? Em algum momento da sua vida, você parou de sonhar. E o que seria essa parada de sonho? Quando você fez 18 anos, você gostaria de ter realizado várias coisas, ou melhor, você gostaria de realizar várias coisas na sua vida.
Só que as coisas vão acontecendo, a vida vai passando, a gente vai tomando pancada e chega uma hora que você até larga a mão. Fala, aquela viagem que eu gostaria de fazer, nem precisa. Aquele carro, besteira, muito caro. Aquela casa, acho que essa aqui tá boa mesmo. Então a gente começa a se conformar com a vida que tem, porque a gente vai tomando porrada da vida e ninguém mostra as ferramentas corretas que a gente precisa para crescer, e a gente começa a aceitar. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: você jamais tem que aceitar a vida que você tem. Você pode ser grato pelo que você tem, mas você não tem que aceitar isso para sempre. Você tem que estar feliz, subir um degrau, tá aqui. E aí, qual que é o próximo? Para onde você vai? Por que que eu falo isso? Quando a gente cresce na nossa vida, a gente não cresce só financeiramente, você vai crescer como pessoa, porque você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. E o dinheiro ele vai te acompanhar. Porque assim como eu falei ontem, anteontem, em várias outras aulas, é impossível uma pessoa que ganha R$ 3.000 fazer 30 mil por mês sendo a mesma pessoa. Não dá. Você vai ter que desenvolver várias virtudes, como a oratória, comunicação, persuasão, vendas, liderança, gestão, finanças. Tem muitas coisas que você precisa aprender para você se desenvolver e fazer mais dinheiro. Por que que eu falo isso? Às vezes a gente pensa, nossa, eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Falei, tá, vamos pegar o seguinte, vamos pegar a empresa então que está fazendo R$ 100.000 por mês e vou colocar na sua mão. Só que você nunca fez a gestão de uma empresa dessa forma. O que que vai acontecer? Você vai quebrar esse negócio, porque você ainda não aprendeu a fazer um network correto, a parte de liderança com o seu time, em questão de terceirizar da maneira correta, processos, a parte de auditoria. Tem um monte de coisa que você tem que aprender. Então, se eu te entregar uma empresa que fatura 100 mil por mês, 200 mil por mês, 1 milhão por mês, você vai quebrar esse negócio porque você ainda não chegou nesse ponto. Então, o que faz você fazer mais dinheiro é você se desenvolver. Entender esse ponto que a gente volta na raiz, os sonhos que você tem. Quais eram os sonhos que tinham lá atrás que hoje você deixou quieto? Então, o que eu já peço para você, coloca no papel aí quais são os sonhos que você gostaria de realizar, que você não está realizando, ou que lá atrás você tinha esse sonho e por algum motivo você largou mão. Você gostaria de fazer uma viagem para o exterior, você gostaria de estar com um carro melhor, você gostaria de ter aumentado sua família e não aumentou, o que você gostaria de fazer? Em algum momento você parou de sonhar. E quando você percebe em que momento foi esse, você começa a entender que faz anos que a sua vida está andando de lado porque você parou de sonhar lá atrás e simplesmente aceitou como estava. Então, qual que é o meu objetivo como seu mentor? É te chacoalhar para mostrar que existe uma vida melhor, tem como chegar lá e só vai depender de você desde que você queira chegar lá. Por quê? Eu posso fazer o que eu quiser. Se você não tiver afim, não vai dar certo. Então, eu mostro qual é o caminho, eu mostro o que tem que ser feito, e aí fica com você. E é nesse conteúdo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso. E aí fica uma outra pergunta aqui. O que você faria se você tivesse a possibilidade de não falhar? Então, assim, ó, ou melhor, o que você faria se não tivesse a possibilidade de falhar? O que você faria se você não tivesse a possibilidade de falhar? Muitas vezes a gente tem medo de errar. Ah, não vou fazer tal coisa, porque vai que dá errado. Se der errado, você volta para onde? Já pensou nisso? Você está aqui hoje, ó. Se você tentar fazer um negócio novo e der errado, para onde que você volta? Você vai voltar exatamente para onde você está. Ou seja, aí está errado. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se desenvolvendo e buscando coisas novas. Se jogar em desafios novos. Porque quando você se joga em desafios novos, mesmo sem saber como funciona o negócio, você vai começar a se desafiar de verdade e vai começar a aprender como funcionam as outras coisas. E ao aprender, você se desenvolve. Essa é a questão. Então você tem que parar de ter medo de falhar. Porque a falha faz parte do processo. Tem vários negócios que eu fiz que deram errado e vários negócios que deram certo. Se eu tivesse desistido simplesmente pelo fato de ter medo de falhar, eu jamais teria conquistado tantas coisas que eu conquistei na minha vida. Só que aquilo, eu fui me jogando e aprendendo coisas novas, me envolvendo com pessoas melhores e elas me puxaram para cima. Então, qual que é o seu objetivo? Você precisa se envolver com pessoas que te puxam para cima e não pessoas que colocam medo em você, te jogando para baixo. E aqui nós vamos falar bastante sobre isso. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é como identificar as travas que te impedem de crescer. E aqui você vai encontrar certinho as ferramentas e entender exatamente o que está te travando. Então, para quem ainda não pegou papel e caneta, pega, porque é importante você aprender e aplicar tudo isso que eu vou passar aqui. Porque durante a nossa aula de hoje, você vai fazendo algumas anotações aí também que eu vou pedir para você. Combinado? Beleza? E aí, lembrando que durante a aula aqui nós vamos liberar 3 códigos. Por que que a gente faz isso? Para saber quem são os alunos que estão participando. Até porque a gente faz algumas premiações e a gente já consegue fornecer algumas coisas para os alunos também que estão participando, para ver se você também está engajado aqui com a gente. Por que que eu falo isso? Porque de nada adianta eu, Edu, aqui fazer tudo que tem que ser feito e você não fizer a sua parte.
Um exemplo que eu sempre dou é em questão de nutricionista. Imagina só que você vai a uma nutricionista e a nutricionista ela passa a dieta para você, tudo tem que ser feito. Se você não fizer a sua parte, vai dar certo? Não, ela pode fazer a melhor dieta, ela pode falar para você fazer os exames corretos, treinar de tal forma, tudo. Mas se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. Então, aqui é uma via de mão dupla, onde eu entrego tudo o que eu posso para poder te ajudar e gerar o melhor resultado para você, mas eu preciso também que você faça a sua parte. Então, durante aqui a nossa aula, anote os 3 códigos que nós vamos passar e depois eu peço por gentileza para você enviar esses 3 códigos lá no grupo que eu tenho com cada um de vocês, que a gente tem um grupo exclusivo com cada um. É só colocar aqui os 3 códigos. Beleza? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre armadilhas financeiras. O que seriam as armadilhas financeiras? São as coisas que surgem no meio do caminho que atrapalham o seu crescimento financeiro. Essas armadilhas financeiras, elas acabam influenciando de forma negativa na sua vida se você não estiver preparado para elas e se você não entender o que está atrapalhando você. Vamos dar um exemplo. Você vai lá escalar o Monte Everest. Você vai, se prepara durante vários anos, escala até montanhas menores, tudo. Aí chegou o grande dia, você vai escalar o Monte Everest. E aí você encontra um amigo que você tem, e esse amigo fala, quero ir junto. Aí você fala, beleza, vamos junto então? Só que essa pessoa ela não se preparou. E aí vamos lá. Você está querendo subir o Monte Everest, você se preparou durante vários anos, fez várias coisas, preparou todo o equipamento, investiu, fez treinamento, fez um monte de coisa. Ou seja, você se preparou para subir o Monte Everest. Só que o que acontece? No meio, na hora de subir, chega um amigo para você, chega para você e fala: Ei, eu vou junto. Aí você fala, beleza, vamos lá, cara. Você é gente boa, né? Você é uma pessoa aí que está sempre comigo, está participando dos meus churrascos, a gente se encontra bastante, vamos lá. Só que essa pessoa não se preparou. Se essa pessoa não se preparou para subir o Monte Everest com você, o que vai acontecer? Você vai conseguir subir? Não vai. Porque ao tentar subir, essa pessoa que não se preparou, ela vai te atrapalhar. E outra, ela vai morrer no meio do caminho e vai atrapalhar o seu rolê ainda. Sendo que você estava super preparado para subir e chegar lá. E aí o que acontece? Você deixa de chegar onde você gostaria por conta de uma outra pessoa que não se preparou e você ainda levou ela junto com você. Só que ao levar a pessoa que não se preparou e que não quer, a única certeza que você tem é que você não vai conseguir. Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui também, em questão de como você faz para identificar as pessoas que realmente estão ao seu lado, te apoiando e te ajudando, e as pessoas que não estão. E aí, até um ponto que eu queria alinhar com vocês, basicamente são os 5 perfis financeiros. O que seriam esses 5 perfis financeiros? Quando nós vamos entrar na vida financeira das pessoas, a gente começa a identificar qual é o perfil de cada um. E aqui é importante você entender qual é o seu perfil e qual é o perfil do seu cônjuge. Porque ao entender isso aqui, vocês vão começar a perceber o que está atrapalhando, o que está ajudando nessa parte financeira. Então, existem 5 perfis financeiros. Então, qualquer tipo de pessoa que você pensar, elas vão se enquadrar aqui. O primeiro perfil financeiro que nós temos aqui é o perfil do devedor. Esse aqui é o Edu, na época que estava devendo pra caramba. Nessa época eu devia uns 45 mil reais. Eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Só estava com dívida mesmo. Então nós temos o perfil devedor. Qual é o tipo de perfil devedor? O devedor é aquele tipo de pessoa que gasta tudo que ganha e faz dívidas. Ou seja, essa pessoa não consegue enriquecer. Aí nós temos o segundo perfil, que é o gastador. O gastador é aquele tipo de pessoa que gasta tudo que ganha. Essa pessoa não faz dívida nem nada, mas tudo que ela ganha, ela gasta. Ou seja, ela também não vai conseguir enriquecer. Nós temos o desligado. O desligado, coitado, esse aqui está mais perdido que segue o tiroteio. Ele não sabe quanto ganha, quanto gasta, não sabe quanto que é limite de cartão, não sabe o que dia que vence as contas, não sabe nada. Só está perdido e deixa a vida levar ele. Esse tipo de pessoa também não consegue enriquecer. Aí nós temos o poupador. O poupador é aquele tipo de pessoa que paga as contas e vai juntando dinheiro. Só que ele não consegue enriquecer, mas ele tem a vida tranquila. Geralmente na família sempre tem, né, um tio, um avô, um primo, alguém que está mais endinheirado, podemos dizer assim, que quando alguém tem problema, as pessoas vão atrás dessa pessoa. E coitado, ele está juntando dinheiro, pega o dinheiro e empresta para você e você não paga ainda. Ou então atrasa e fica enrolando. Só que esse cara aqui, ele não cresce financeiramente. Por quê? Ele só junta um dinheiro para os dias ruins e quando os dias ruins chegam, acaba usando a grana. Esse tipo de pessoa é o que está mais próximo de enriquecer, porque pelo menos está gastando menos do que ganha e consegue juntar uma grana. Só que só juntar o dinheiro fazendo a poupança, isso aí não vai te enriquecer. O que realmente enriquece é você se tornar uma pessoa investidora.
O investidor é aquele tipo de pessoa que sabe fazer o dinheiro vir a mais, é o tipo de pessoa que busca conhecimento para fazer o dinheiro trabalhar para ele. Porque dessa forma você consegue alavancar o seu patrimônio. Enquanto você estiver no perfil devedor, gastador ou desligado, é impossível enriquecer. E quando você virar um poupador, você está próximo de entrar para o lado do investidor. Então, qual que é a sua missão de vida? Você tem que sair dos quatro perfis anteriores e ir para o lado do investidor. Porque quando você aprende a investir da maneira correta, você muda a sua mentalidade para esse lado, você começa a prosperar. E o bacana disso aqui também é você começar a entender onde você se enquadra e onde o seu cônjuge se enquadra. Por exemplo, se você é uma pessoa poupadora e o seu marido é devedor, quem tem que cuidar do dinheiro? É você que é poupadora e não o seu marido que é devedor. Então, de todo o dinheiro que vocês ganham, que a gente monta um planejamento financeiro exclusivo para cada um de vocês, o dinheiro entrou na conta, quem que tem que cuidar do dinheiro? A pessoa que é poupadora. Porque se deixar na mão do devedor, vai gastar tudo e vai fazer dívida. O contrário, mesma coisa. Se você é o marido, é poupador e a sua esposa, por exemplo, é desligada, é gastadora, alguma coisa do tipo, quem que tem que cuidar do dinheiro? É você. Então, quem deve cuidar do dinheiro em um casal não tem nada a ver em questão de ser homem ou ser mulher, ou ganhar mais ou ganhar menos. Quem tem que cuidar do dinheiro é quem tem mais aptidão com o dinheiro. Então, se você identifica no casal quem é o poupador, essa pessoa poupadora é a que vai cuidar. Por quê? É ela que está mais próxima de entender certinho e ir para o lado do investidor. Agora, se você se identifica como devedor, ou seu marido, ou sua esposa, qual que é a sua missão? Vocês têm que sair desse lado e entrar para o lado poupador. E como? Eu vou colocando em prática todas as regras da educação financeira que a gente passa para vocês. Aplicando isso, vocês já vão acabar com as dívidas, vão começar a poupar e já vão investir. E lembrando que na hora que você começa a investir, que nós temos vários alunos aí investindo, inclusive nesse mês de agosto não, de julho, o valor total dos alunos investidos foi em torno aí de R$ 400 mil que vocês investiram, que todos os meses os nossos alunos juntos investem na faixa aí de 200 mil a meio milhão, todos os meses. Então, a gente ajuda vocês também nesse passo. Caso você ainda não investiu, daqui a pouco você vai começar a investir e aqui nós vamos te ajudar no passo a passo também. Mas aqui é super importante você entender onde você está e onde o seu cônjuge está. Até aqui tudo certo? Beleza? Show. Aí eu peço para vocês, anotem o primeiro código, para depois me enviar lá no grupo do que a gente tem exclusivo com cada um. Primeiro código é desafio. Primeiro código, desafio. Primeiro código, desafio. Lembrando que não é para mandar aqui no chat e nem no meu privado, tá? É mandar no grupo que eu tenho com cada um de vocês, mas não precisa ser agora. Pode juntar os três códigos e mandar depois, tá? Então, primeiro código, desafio. Vamos lá. Agora vamos falar dos três tipos de ambiciosos. Existem três tipos de ambiciosos e três tipos de preguiçosos. O que seria isso? A pessoa que é ambiciosa, ela não é gananciosa. O ambicioso é diferente. O ambicioso é aquele tipo de pessoa que quer crescer sem passar por cima de ninguém. O ganancioso é aquele que quer crescer e se prezar, passa por cima de qualquer pessoa. E o que eu falo isso? Se você está aqui hoje é porque você é uma pessoa ambiciosa. Assim como eu, você também é ambicioso, porque o ambicioso é ambiciosa, porque você está querendo crescer na sua vida. Só que você precisa entender qual tipo de ambicioso você é para entender se está no caminho certo também. E quais são os três tipos de ambiciosos? Nós temos o ambicioso dependente, o ambicioso combatente e o ambicioso independente. O ambicioso dependente, no caso, ele é aquele tipo de pessoa, voltando aqui, o ambicioso dependente é aquele tipo de pessoa que quer crescer na vida, só que ele quer levar todo mundo junto. Ou seja, seus amigos de infância, as pessoas ao seu redor, familiares, tudo mais. Então você está querendo crescer, só que você quer levar a galera junto com você. Significa que você tem uma dependência emocional com todas essas pessoas, que se elas não forem junto, você não vai. E aí é onde você para a sua vida, porque você quer crescer, mas você quer que as pessoas vão junto. Só que se essas pessoas não quiserem crescer, elas vão te atrapalhar. É o exemplo do Monte Everest. Você se prepara, você vai atrás de conhecimento, você tenta subir. Só que quem está junto com você está amarrado e essa pessoa não quer crescer. E se você tenta levar alguém que não quer crescer, não dá certo. Então, esse é o tipo de ambicioso independente, que é aquele tipo de pessoa que quer crescer, mas não consegue. Nós temos o ambicioso combatente. O ambicioso combatente é o tipo de pessoa que quer crescer na vida, só que ele quer resolver a treta dos outros. Então, toda vez que ele pensa em crescer, alguém fica doente, ele larga tudo e vai ajudar essa pessoa. Toda vez que ele quer crescer, alguém estraga o carro, ele para tudo e vai lá ajudar. Toda vez que ele quer crescer, alguém está endividado, pede dinheiro, ele para a vida dele e tenta resolver. Toda vez que quer crescer, alguém está acima do peso, fala para ele que quer emagrecer, ele para o tempo dele, tenta resolver. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que tenta crescer, mas quer resolver a treta dos outros.
Só que quando você tenta resolver o problema dos outros, a única certeza que você tem é que você não vai conseguir. Porque o problema é a única coisa que, quando divide, pesa para os dois. A pessoa que tem o problema, ela não quer resolver e você não tem nada a ver com o problema dela. Vamos dar um exemplo. Se eu estou acima do peso e eu quero emagrecer, você pode fazer alguma coisa por mim? Nada. Você pode até falar, Edu, vai fazer uma dieta, vai treinar, vai fazer tal coisa, beleza. Mas se eu não fizer a minha parte, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não. Adianta você perder a noite de sono por conta de mim? Porque eu não estou fazendo a minha parte? Não. Adianta você parar suas coisas para vir falar comigo, para tentar me conscientizar, alguma coisa? Não, por quê? Porque eu já sei o que tem que ser feito. Se eu não estou fazendo a minha parte, não adianta você tentar fazer por mim. Então, aquele negócio, você pode me apoiar, dar sugestões, mas você não pode parar a sua vida para tentar resolver a minha, porque você não vai conseguir. A única pessoa que pode resolver a minha vida sou eu, a única pessoa que pode resolver a sua vida é você. Então, quando você para a sua vida para tentar resolver o problema dos outros, você não consegue. E é onde você se frustra, porque você tenta cagar a regra para os outros, principalmente quando você encontra, às vezes, seus pais, eles estão fazendo algumas coisas erradas, no seu ponto de vista, e que você vai lá, fala, critica, fala, ó, não é por aí, tem que você tenta mostrar outro caminho. Passa uma semana, eles estão fazendo de novo. Aí você fica puto, vai lá e briga com eles e tal. Por quê? Porque eles não querem resolver esse problema e tá tudo certo. Só que você tem que resolver sua vida. Se você é o tipo de pessoa que tenta crescer, mas quer resolver a treta dos outros, você é ambicioso combatente e é por isso que você não avança. A única pessoa que avança na vida é o ambicioso independente. Porque o ambicioso independente, ele entende que as pessoas têm problemas, ele entende que cada um está passando exatamente o que precisa passar, e ele não para a vida dele para tentar resolver o problema dos outros porque não vai conseguir. Ele não para a vida dele se os outros não quiserem avançar. Ele continua crescendo. Quem quiser ir junto, bora. Quem não quiser, tá tudo certo. Vamos dar o meu exemplo. Para eu conseguir crescer na minha vida financeira, eu tive que largar várias pessoas antigas. Meus amigos de infância eu larguei basicamente todos. E aí, depois de um tempo, alguns despontaram, a gente começou a ter contato de novo, e hoje eu tenho contato com alguns amigos da infância. Bem poucos, mas ainda tenho. A maioria ficou para trás, porque eles não querem crescer e tá tudo certo. Se eles estão felizes lá, deixa eles lá. Agora, eu não vou deixar de crescer porque alguém não quer. Então, quando você entende isso, você começa a avançar na sua vida. Só que você só não avança na sua vida se você for esse tipo de pessoa ambiciosa, dependente, combatente, e você estiver rodeado de três tipos de preguiçosos. E quais são os preguiçosos que existem? Nós temos aí o preguiçoso sofredor, o preguiçoso vingador e o preguiçoso narcisista. Se você tiver esses três tipos de preguiçosos perto de você e você for uma pessoa ambiciosa, dependente ou combatente, você está lascado. Você não vai conseguir crescer na sua vida. Então, como que funciona cada um desses preguiçosos? E aí, agora, eu quero que você pense em pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que vai vir algum nome na sua mente. Vamos lá. Primeiro tipo de preguiçoso, que é o sofredor. O preguiçoso sofredor é aquele tipo de pessoa que ele sabe o que mostrar, como mostrar, quando mostrar e o que passar. Mãe e pais, e os pais, né, eles são muito bons nisso. O preguiçoso sofredor é aquele tipo de pessoa que toda hora está passando alguma coisa. Sabe aquela pessoa que quando você encontra, ou ela está doente, ou bateu o carro, ou o filho ficou doente, ou quebrou alguma coisa em casa. Você conhece alguém que é assim? Toda hora está passando um problema novo? Conhece? Esse tipo de pessoa é a pessoa preguiçosa sofredora. Por que que ela é assim? Ela aprendeu a te envolver no problema dela. Então, se você hoje é uma pessoa ambiciosa dependente e você tenta crescer, o preguiçoso sofredor, ele não está afim de crescer, ele só está afim de reclamar. Então, toda hora ele está passando uma coisa nova. E ele não passa a mesma coisa porque senão ele não consegue te prender. E isso não é na maldade que a pessoa faz, é no subconsciente dela. Então, toda hora ele está passando alguma coisa. E como você está tentando crescer e essa pessoa não quer, você não vai conseguir crescer, porque você volta, tenta trazer essa pessoa, vamos crescer comigo, vamos lá, vamos lá. E a pessoa não vai. Se você é a pessoa ambiciosa, combatente, você para resolver a treta dela, porque ela bateu o carro, você pega e não, calma aí, vamos, deixa que eu resolvo. E você vai lá para tentar resolver o negócio. Se essa pessoa está sem dinheiro, você para a sua vida, você atrasa suas contas para ajudar essa pessoa. Tem várias coisas que você faz tentando resolver o problema dela, só que ela não quer. Toda hora ela vai passar por algo novo. Então, como que lida com um tipo de pessoa assim? Para você lidar com um tipo de pessoa que é desse jeito, é simples assim, ó. Eu sei que você está passando, mas isso é seu. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu briguei com a minha esposa, e aí eu chego no trabalho e eu encontro o meu sócio Guilherme. Aí eu chego e falo, pô, Guilherme, minha esposa, cara, fez isso, 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 não sei o que, tal, tal, tal. Vou lá e jogo todos os problemas pro Guilherme. Beleza. Já significa que eu estou sendo preguiçoso, que eu estou trazendo problema para ele. Só que eu estou pegando o meu problema e jogando para ele.
Aí o Guilherme chega na casa dele, encontra a esposa dele e fala: Nossa, o Edu brigou com a esposa dele e aconteceu isso e tal. Aí a esposa do Guilherme fala: Ué, mas a esposa dele tá certa. E aí o Guilherme fala: Claro que não. Aí pronto, eles começam a brigar entre eles. Olha que treta. Eu comecei a treta em casa, falei pra um, ele levou lá, agora tá brigando com a mulher dele por conta da minha treta. Aí ele sai puto da vida e vai lá na casa da mãe. Ou seja, larga a mulher sozinha para ir na casa da mãe, ela chorar as pitangas. E daqui a pouco tá falando isso, os pais dele começam a se envolver com isso. Ó o rolo que deu. Pelo simples fato de eu não cortar o papo com esse tipo de pessoa preguiçosa. Então, quando você tem um tipo de problema, tá tudo bem. Só que assim, eu não vou ficar mal pelo seu problema. E você não pode ficar mal pelo meu problema. Você pode se solidarizar em questão de ser, pô, vou te ajudar, eu vou te apoiar a resolver isso. Você quer? Se quiser, beleza. Se não quiser, tá tudo certo. Só que eu não vou parar a minha vida e eu não vou sofrer pelo que você está passando, porque você está passando exatamente o que você merece passar. Porque o problema que está acontecendo na sua vida só acontece porque você não sabe resolver. Ou então porque você não quer resolver e não está querendo encarar o problema disso. Então, uma pessoa que é preguiçosa, sofredora, ela não está afim de resolver o problema dela. E tá tudo certo. Identificou um preguiçoso, você tem que cair fora, no caso ali, do ambiente e não ficar andando com essa pessoa, porque essa pessoa vai travar o seu crescimento. Então, esse é o tipo de preguiçoso sofredor. Nós temos também o preguiçoso vingador. O preguiçoso vingador é aquele tipo de pessoa que basicamente ele não está querendo crescer. Ele só quer gerar um dano no outro, ele não quer crescer, e ele quer que você volte, porque ele está vendo que você está crescendo e ele está ficando para trás. Então, ele quer te lembrar do passado, as coisas que você fez, ou tentando mostrar quem você era, para você não avançar. Então, basicamente, isso aqui é muito comum em divórcio e briga de sócios. Então, por exemplo, dois sócios estavam crescendo na empresa e aí eles simplesmente decidiram separar a empresa. Beleza, cada um foi para um lado. Só que um continuou crescendo, o outro parou no tempo. Esse que parou no tempo, ele vai tentar agredir o outro que está crescendo. Pô, e aí, cara, esqueceu de mim? Eu te ajudei a crescer e agora você nem olha mais, não está me ajudando, tudo. Ou seja, você se sente mal porque você está crescendo e a pessoa não. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está crescendo na sua vida e tem alguém que está tendo um monte de problema, você se sente mal por estar bem. É igual você lá, comprou um carro novo, você tá felizaço. Cara, comprei um carro novo e tal. Aí você vai conversar com alguém, a pessoa fala, nossa, bati meu carro. Só que você ainda não falou do seu carro novo. E aí você se sente mal por ter um carro novo e tá feliz porque a pessoa bateu o carro. E você nem fala do seu carro novo. Por quê? Porque essa pessoa tá vindo com um papo triste. Então, no geral, o preguiçoso vingador, ele simplesmente só quer gerar um dano em você para você não avançar. Porque ele também não tá a fim de crescer. E quando você é a pessoa ambiciosa, dependente ou combatente e tem esse cara do lado, o que vai acontecer? Você não vai crescer. Porque você quer crescer e levar ele, mas ele não está a fim de levar. Ou você quer crescer e quer resolver os problemas dele, e ele não está a fim de resolver. O que vai acontecer? Você vai parar. E nisso você não avança na sua vida. E nós temos também o preguiçoso narcisista. O preguiçoso narcisista, basicamente, é aquele tipo de pessoa que não aceita que o mundo vai rodar sem ele. Ele usa os outros para se tornar maior e ele quer sempre ser o melhor e reconhecido. Esse, basicamente, é o narcisista. Ele não está pronto para ver o mundo girar. Então, é aquele tipo de pessoa que toda vez que você vai conversar com a pessoa, aquela pessoa que sabe tudo, já encontrou alguém assim? Tudo que você vai falar, a pessoa fala, isso não vai dar certo, não. Não, já tentei, isso aí não funciona. Ih, você está perdendo seu tempo, está perdendo dinheiro à toa. E, sabe, conhece alguém assim? Certamente você conhece. Por quê? Porque essa pessoa, ela também não está a fim de crescer, só que ela tem medo de você crescer e ela ficar para trás. Ela não está pronta para o mundo rodar sem ela. E isso aqui, basicamente, é muito comum em questão de sogra que faz o filho largar a esposa. Vamos dar um exemplo. O marido trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, ele dá um beijinho na esposa, vou lá ver minha mãe. E vai lá na casa da mãe. Pô, calma aí, como assim você vai ver sua mãe? Você tem esposa, tem filho, você está largando sua família para ver sua mãe? E lembrando, quando você sai de sua casa, a sua mãe e seu pai, eles não são mais sua família, eles são parentes. A sua família agora é a sua esposa, é o seu marido e seus filhos pequenos. E você tem que treinar seu filho para sair de casa e montar a família dele. Porque depois que seu filho sair de casa, ele também não é mais sua família, ele é seu parente. E é assim que funciona. Quando você dá um beijinho na sua esposa e vai lá ver sua mãe, você está abrindo um espaço ali naquele ambiente para alguém assumir o papel do marido. E muitas vezes a esposa faz o quê? Pega o filho que é mais novo e coloca ali. Então o filho começa a assumir o papel de marido.
E aí esse filho, quando arruma uma namorada, arruma treta com a mãe, porque a mãe tem ciúmes desse filho, porque você saiu de casa para ir lá ver sua mãe. Sendo que a sua mãe, ela tinha que resolver os problemas delas com o seu pai. Ah, mas o pai largou ela. O problema é dela, ela que arrumou outro homem. E é assim que funciona. Você tem que assumir os seus problemas. Então, nesse caso, você tem que voltar para casa e cuidar da sua família. A sua família é você, o cônjuge e os filhos pequenos. Se você começar a focar nos problemas que só envolvem vocês, você vai crescer muito na sua vida. Ou do mais e o outro. O outro que aprenda a cuidar dos próprios problemas, porque a única pessoa que pode resolver o problema é ela. Você não pode parar a sua vida para tentar resolver o problema dos outros, porque isso não dá certo. Não é questão de ser egoísta, é que não dá certo. Você para a sua vida para cuidar da vida do outro, o outro não cuida da própria vida e quer cuidar do outro, e aí todo mundo se fode pelo simples fato de ninguém cuidar da própria vida. Então, se você parar e começar a cuidar da sua vida, você vai ver que as coisas vão resolver absurdamente. E em muitos casos, você vai descobrir que você nem tem tantos problemas assim. Você só tem problema porque você está pegando o problema dos outros e está trazendo para você. E aí a sua vida não avança. Então tem que tomar muito cuidado, porque esses três tipos de preguiçosos aqui, eles vão te travar se você não tiver o conhecimento de cada um. Então eu tenho certeza que enquanto eu fui falando aqui, foram vindo alguns nomes na sua cabeça. Com certeza você lembrou de alguém que é preguiçoso sofredor, alguém que é vingador, alguém que é narcisista. Então, o que que é importante? É você começar a identificar quem são essas pessoas para começar a colocar elas na sua vida de forma intencional. E por quê? Quando você entende as pessoas são preguiçosas, é a hora que você tem que cortar a relação. Pô, Edu, mas é meu amigo de infância. O próprio nome diz, amigo de infância. Amigo de infância fica na infância. A não ser que ele queira crescer junto com você. Agora, se a pessoa não está a fim de remar o barco na mesma direção que você, encosta o barco e fala, desce. Você vai seguir sua vida. Quando você entende isso, você vai começar a dar foco no que é importante. E o que é importante? A sua família. Os amigos não são mais importantes que a família. Os parentes não são mais importantes que a sua família. Você tem que dar foco na sua família. E quem tiver contra os princípios que você instalou na sua casa para a sua família, corta, porque essa pessoa está remando o barco para o outro lado e vai te atrapalhar. E com certeza ela vai te corromper. Então tome muito cuidado com esses tipos de pessoas, porque essas pessoas aqui acabam atrasando a sua vida e é por isso que você não consegue avançar. Tá? Faz sentido? Tenho certeza então que vocês lembraram de algumas coisas bem boas aí e também de algumas pessoas. E aí eu peço por gentileza anotar aí o segundo código. Segundo código, armadilha. Segundo código, armadilha. O primeiro foi desafio e o segundo, armadilha. Pessoal, não esqueçam de anotar, tá? Alunos aí do desafio, anotem, depois me mandem lá no grupo. Não precisa mandar agora, mas depois vai mandando. Segundo código, armadilha. Show? Maravilha. Então, agora entendendo sobre os cinco perfis financeiros, entendendo também dos três tipos de preguiçosos e os três tipos de ambiciosos, você começa a entender que essas pessoas preguiçosas, elas te travam. E elas vão te travar por quê? Porque elas geram alguns danos na sua vida. Que a gente coloca uma sigla que é o MCIDP. Medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação. Quando você tenta crescer na sua vida, mas você está perto de uma pessoa que toda hora está passando um problema novo, você fica culpado, você se sente mal porque essa pessoa está ficando para trás. Quando você está envolvido com uma pessoa que é narcisista, ela te coloca medo, ela coloca insegurança. E o que que vai acontecer? Você vai começar a ter desânimo. E quando você desanima, você procrastina. O vingador é a mesma coisa. O vingador vai falar as coisas para você, você vai se sentir culpado. Ele vai falar as coisas para você, você vai ficar inseguro. E como você está fazendo as coisas com medo, culpa e insegurança, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Automaticamente você desanima. Desanimou, vai procrastinar. E aí sua vida não anda. Então, essas pessoas que são preguiçosas, elas estão te travando. E aí o que eu peço para vocês agora? Pega um papel, peço por gentileza aí, lembra que eu falei para vocês pegarem papel e caneta? Pega um papel, que agora é importante vocês fazerem isso aqui, ó. Deita o papel, deixa na horizontal, faz uma linha no meio, e ao fazer essa linha no meio, coloca essas palavras aqui, ó. As palavras reclama, justifica, questiona, propõe e resolve. Nessa sequência mesmo aqui. Reclama, justifica, questiona, propõe e resolve. Coloca aí. O que acontece? As pessoas que estão da linha para trás, elas simplesmente aceitam a vida como é. As pessoas que estão da linha amarela para frente, elas começam a mudar de vida.
Ou seja, quem aceita a vida como é preguiçoso. Quem muda de vida é ambicioso. E por que que eu falo isso? Pensa nos seus amigos, as pessoas mais próximas de você, familiares, alguma coisa assim. Quando essas pessoas têm um problema, o que que elas fazem? Elas só reclamam. Se elas só reclamam, são preguiçosas, porque elas estão aceitando a vida como é, porque só reclamar não adianta nada. Elas justificam o fracasso. Por exemplo, mas eu não tenho dinheiro porque eu vim de família pobre. Eu não tenho dinheiro porque esse governo é complicado. Eu não tenho dinheiro porque meu chefe não me valoriza. Ou seja, fica justificando o fracasso. Se a pessoa só reclama ou reclama e justifica, ela é uma pessoa preguiçosa e ela aceita a vida como é. E isso serve para você, tá? Se você for o tipo de pessoa que só reclama ou só justifica o fracasso, você está sendo preguiçoso. Então, qual que é a nossa missão? A gente tem que começar a questionar. O questionar já é ser ambicioso? Não, mas já está indo para o lado de quem é ambicioso. Porque quando você questiona o problema que você está vivendo, é a hora que as coisas melhoram. Porque você vai questionar, cara, será que a vida é isso mesmo? Será que esse problema que eu estou tendo não tem solução? Será que alguém já não passou por isso que eu estou passando e resolveu? Será? Será? Você começa a se questionar. Será que existe uma vida melhor? Quando você questiona, você vai começar a propor soluções. Porque ao propor soluções, você vai ver que tem um caminho certo. E quando você se questiona, você encontra pessoas que também vão propor soluções para você. E é nesse ponto que você começa a resolver os seus problemas. As pessoas que crescem na vida são as pessoas que resolvem os problemas. É parar de reclamar. Tá com problema? Tô. Resolve. Não sei resolver. Se não sabe resolver, vai atrás de quem sabe. Eu tô com um problema aqui, cara, não tô sabendo resolver esse negócio. Se você não sabe como, você tem que ir atrás do quem. O quem traz o como. Alguém sabe resolver o problema que você está passando. Não existe problema sem solução. Todos têm. Qualquer coisa que estiver passando na sua vida tem solução. E se não tiver algum tipo de solução imediata, tem alguma coisa que ajuda pelo menos a melhorar. Então, o que você precisa fazer? Se questionar o tempo inteiro das coisas ruins que você mesmo está pensando no que está acontecendo na sua vida. Quando você começa a se questionar, você vai buscar soluções. Então, você vai propor uma solução e vai resolver. Resolveu, você muda de vida. Então, as pessoas mais próximas de você, você só tem que entender. Quando elas têm um problema, o que é que elas fazem? Se elas estiverem da linha para trás, que fica só reclamando e justificando, é o tipo de pessoa que você tem que cortar da sua vida. Você não precisa necessariamente ligar para ela e falar, olha, a gente não vai conversar mais. Mas é essa pessoa que, quando ela te chamar, você não vai. Não tem como, eu tenho um compromisso. Só que essa pessoa, ela não foi ensinada ainda a aceitar você como você é. Então ela vai ficar enchendo o seu saco. Ô, louco, mas o que que você vai fazer? O que que é mais importante? Vamos lá comigo. Pô, você vai perder isso. Vai ficar enchendo o saco para você ir. Você só fala, eu tenho um compromisso. Não tem que ficar justificando. Mas qual que é o compromisso? Que o seu compromisso seja ficar em casa deitado assistindo Netflix. É um compromisso. E aí você não precisa ficar se justificando. Só falar, tenho um compromisso. E não vai. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai entender que não adianta te chamar e não vai te chamar mais. Poxa, Edu, mas aí eu vou perder um amigo. Não, a pessoa que não está te ajudando a crescer, ela não é sua amiga. As pessoas que te amam, elas não te atrapalham por mal. Elas não fazem isso na maldade. É o jeito delas. E quando elas decidirem se tornar ambiciosas para resolver a vida delas, aí elas vão crescer e aí, quem sabe, você pode voltar a falar com esse tipo de pessoa. Agora, enquanto essa pessoa for preguiçosa, não tem que manter ela na sua vida. E aí, com tudo isso, a gente consegue fazer a ligação de tudo. Então, olha só que curioso. Nós falamos aí dos cinco perfis financeiros: devedor, gastador, desligado, poupador, investidor. Nós falamos também dos três ambiciosos e dos três preguiçosos. Se hoje você ou alguém que você conhece é uma pessoa devedora, gastadora ou desligada, é porque essa pessoa ou é ambiciosa dependente, ou é ambiciosa combatente, ou é ou algum tipo de preguiçoso. Por quê? O preguiçoso, ele não vai parar para resolver a vida dele. Se ele não parar para resolver a vida dele, ele vai estar devendo, ele vai estar gastando tudo, ou vai sendo desligado. Essa pessoa não cresce. E hoje, se você é uma pessoa ambiciosa dependente, é porque perto de você tem um monte de preguiçoso. E o preguiçoso te trava. E automaticamente o que acontece com você? Você se torna um devedor, gastador, desligado. Porque você quer agradar o ambiente que você está com as pessoas que você está. Se você começar a rampar na sua vida financeira, onde você começa a ter dinheiro sobrando, começa a investir e começa a viajar, a curtir mais a vida, os preguiçosos vão fazer você se sentir mal. Do tipo, poxa, tem tanta gente passando fome e você viajando para o Caribe? Aí você fala, nossa, verdade, né? Então, aí você começa a se sentir mal, porque você está prosperando. Ou então, poxa, tem tanta gente aí precisando de ajuda e você fica gastando dinheiro comprando um carro novo, aí você se sente mal por isso. Não, pô, você está certo, você está prosperando.
Não significa que você não pode ajudar as pessoas com doação, alguma coisa na igreja do tipo. Você pode. Mas o que você não pode fazer é parar de crescer porque está com um monte de preguiçoso. Então, quando você está perto dos preguiçosos, você fica aí amarelinho junto com eles. E automaticamente você se torna um devedor gastador desligado. Quando você começa a se desligar um pouco dessas pessoas, é a hora que você vira um poupador, porque você vai começar a ter dinheiro sobrando e vai juntar. A hora de verdade que você cresce é quando você se torna uma pessoa ambiciosa independente, que daí você realmente vai se tornar um investidor que vai prosperar. Porque o ambicioso independente, ele só anda com pessoas independentes. E isso começa a ser um critério seu. Lembra em questão dos princípios que eu falei? Eu não vou andar com gente preguiçosa. Se a pessoa vem com um papinho de preguiçoso pro meu lado, não entra no meu ciclo de amizades. Não vai entrar. Ela vai ter uma chance de falar comigo só e eu não vou aceitar mais. A não ser que tenha alguma outra oportunidade que eu veja que ela mudou, mas enquanto ela não mudar, não vai ter acesso. E é assim que funciona. Só que o que acontece? Muitas vezes você está querendo crescer, mas quer andar com essas pessoas. Você quer que elas vão junto com você. Se você está querendo crescer e quer que os outros vão junto com você, você é uma pessoa ambiciosa e dependente. Se você está querendo crescer, mas você fica tentando resolver a treta dos outros, você é combatente e você não vai crescer. Automaticamente você fica travado no devedor gastador desligado. Então, o que você tem que fazer? Entender que agora é um momento de vida onde você tem que cuidar da sua vida e da sua família. A sua família é mais importante que todas as pessoas ao redor. E lembrando que a sua família é você, seu cônjuge e os filhos pequenos. O filho cresceu, tem que mandar para fora de casa para ele criar a família dele. Então, o que a gente precisa fazer? Focar na nossa família. Quando você foca na sua família, os parentes, os amigos não são mais importantes do que a sua família. Então, você tem que resolver os seus problemas e os problemas da sua família. E quando você para resolver os seus problemas, você vai ver que, meu, tem tanta coisa para você resolver que não sei por que você está perdendo tempo tentando ajudar os outros a resolver o problema deles, sendo que eles não vão resolver o problema deles, porque eles não querem. E como eu falei também, às vezes você nem tem tanto problema, que já aconteceu. Nós tivemos uma aluna que ela falou, depois que a gente fez essa aula com ela, fez todo o diagnóstico, ela parou e falou comigo depois. Falou, Edu, eu não tenho problema, cara. A minha vida é muito boa, eu estava entrando em depressão porque estava com um monte de problema. Só que, na verdade, os problemas que eu estava tendo não eram meus. Porque ela comentou, ela estava shapeada, ou seja, treinando com um corpo legal, ela estava com dinheiro sobrando, o relacionamento com o marido estava legal, o relacionamento com os filhos estava bom, todo final de semana ela ia no restaurante alguma coisa, ou seja, a vida estava redondinha. Só que ela estava mal e estava triste, entrando em depressão, porque ela tentando resolver o problema dos outros e não conseguia. Ela falou, meu, isso aqui foi libertador para mim, porque foi a hora que eu consegui focar mais ainda na minha vida e eu cresci absurdamente. E eu consegui me tornar uma pessoa mais feliz, porque eu comecei a entender que a minha vida eu tenho controle. E é nesse ponto que você tem que pensar, a sua vida só você tem controle. Só que você pode dar o controle da sua vida para outras pessoas, porque o controle está com você. Então você pode chegar nos preguiçosos e falar, toma aqui o controle da minha vida. E essa pessoa vai acabar com a sua vida sem você perceber. E lembrando que ela não faz isso por maldade, é o modus operandi dela. E não estou falando que talvez você não seja preguiçoso. Talvez você que está assistindo, você se encaixe no preguiçoso. Então, qual a sua missão? Sai do preguiçoso e vir para o lado independente, que é da pessoa ambiciosa e independente. Ao fazer isso, você começa a entender, caramba, aqui já é um mega diagnóstico da sua vida. E o que que acontece em questão da nossa mentalidade? Tem toda a parte da raiz das decisões. O que que seria essa parte da raiz das decisões? Em questão dos resultados que você tem na sua vida. Por quê? Você decide algumas coisas e vai ter um determinado resultado, certo? Porque o ser humano, ele é um ser racional com atitude emocional dos ambientes. O que seria isso? O resultado que você tem, ele vem das suas atitudes. E você pode falar que você é uma pessoa racional, mas você não é. Você é uma pessoa com atitude emocional, porque você vai querer agradar o seu ambiente. O que seria isso? Se você está andando com pessoas que leem livros, você vai começar a ler também, porque se você não lê, toda vez que você conversar com essas pessoas, você vai ver que você não tem assunto. Se você anda com pessoas que gostam muito de futebol, você vai começar a gostar de futebol também e vai saber tudo sobre futebol. Por quê? Quando elas estiverem conversando, você tem que saber o que aconteceu no jogo, senão você fica de fora. Um exemplo bem forte disso são os pais que descobrem que os filhos estão andando com outras pessoas que fumam maconha. O que que vai acontecer? Você vai deixar seu filho andar lá com o pessoal? Não, porque você sabe que o ambiente é forte. Se você deixar seu filho andar com gente drogada, ele vai se drogar.
É assim que funciona, porque ele vai ter atitude emocional para agradar esse ambiente. As pessoas daquele ambiente vão fazer ele se sentir mal por não estar fazendo o que eles estão fazendo. Vai começar, ei, filhinho de papai, você é fraco, você é careta, você é não sei o quê, e vai ficar falando essas coisas, até a hora que essa pessoa, que é o seu filho, vai se render. Então, quando você percebe que seu filho está num ambiente ruim, você não tira ele? E por que que você não te tira do ambiente ruim? Então, quando você percebe que o ambiente que você está e os ambientes, né, que você está frequentando, eles não são bons e prósperos para você crescer, a única forma de você mudar o seu resultado na vida é de forma racional você mudar o ambiente. Então, você pensa de forma racional, escolhendo o ambiente que você vai frequentar, e esses ambientes vão fazer você ter atitudes para agradar esse ambiente e automaticamente seu resultado vai melhorar. Se você começar a andar com pessoas que fazem 10 vezes mais em questão de grana do que você vai começar a fazer mais dinheiro. Por quê? Porque você vai estar num ambiente onde aquele ambiente, você respira prosperidade. Todo mundo lá fala de solução, o pessoal fala de produtividade, de se tornar uma pessoa melhor. E automaticamente você vai se tornando isso, porque você está naquele ambiente. Agora, se você está no ambiente de pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que não querem crescer, pessoas mimizentas, pessoas preguiçosas, você se torna mais uma. Porque quando você está envolvido com pessoas que só reclamam da vida, sem perceber, você começa a reclamar. Anda com gente que está reclamando do governo, está reclamando da crise, de tudo quanto é coisa. A pessoa reclama, daqui a pouco você está reclamando, é mesmo, né? O Bolsonaro, o Lula, e não sei o quê, e tal, e fica, você entra no limbo ali com a pessoa reclamando. Sendo que, se você entra nesse cenário de reclamar, você está sendo um preguiçoso. Portanto, tome muito cuidado com o seu ambiente. E deixando claro a questão do ambiente, não adianta você rezar, não adianta você ter força de vontade, visualizar, fazer o que você quiser se você estiver no ambiente errado. Vamos dar um exemplo. Digamos que você coloca uma roupa branquinha, limpinha, e aí você começa a se rastejar no esgoto e quer chegar do outro lado limpo. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Você está de branco se rastejando no esgoto, tudo sujo. Não vai chegar limpo do outro lado. Ah, Edu, mas e se eu rezar bastante? Não vai dar certo. E se eu visualizar? E se eu ficava tentando, imaginando já naquele lado? E se eu sonhar com isso? E se? Não vai dar certo porque o ambiente é mais forte do que você. Então, muitas vezes você está pedindo socorro para Deus, pedindo algumas coisas para Deus, só que ele está olhando para você e falando: Meu Deus, cara, mas você está no esgoto, sai daí, meu. Sai daí, meu. E você não sai. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa ambiciosa, dependente, combatente, andando com um monte de preguiçoso. Então, o que você precisa fazer? Sair desse ambiente sujo e no ambiente limpo. Quando você vai no ambiente limpo de pessoas ambiciosas, independentes, é como se agora não tivesse mais o esgoto e o chão está limpinho. Se você se rastejar de branco, concorda que vai chegar limpo do outro lado? Porque você está no ambiente certo. Nada é mais forte que o ambiente. Então, é muito importante você estar participando dessas aulas que a gente faz, é importante você participar dos eventos, é importante você ler livros, é importante você participar de workshop, palestras, tudo. Para quê? Para você evoluir. Quando você evolui, você começa a ver que a vida não é difícil do jeito que você pensa. Tem os desafios? Tem os desafios, mas não é difícil do jeito que você pensa. Por quê? O problema que você está passando é porque você só não sabe resolver. Alguém sabe resolver o seu problema. A sua missão é descobrir quem sabe resolver o problema, aprende com ela e você vai aplicar na sua vida e a sua vida vai resolver. Simples assim. Só que você tem problema, você não busca solução, você anda com pessoas preguiçosas que só reclamam, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo desiste, todo mundo é um fracassado e você se torna um. Por isso tem que tomar muito cuidado. Quando você muda de ambiente, as coisas vão mudar. E aí a sua vida vai prosperar. É a hora que você consegue crescer. Faz sentido? Então é nesse ponto, pessoal, até mesmo que a gente precisa alinhar quem são os nossos amigos. Então o que eu quero pedir para vocês agora, pegue esse papel aí que vocês pegaram e faz uma lista aí, ó. Quem são os seus 6 amigos mais próximos? Aqui pode envolver parente também, se vocês considerar amigo e tudo mais. Coloca o nome dessas pessoas aí. Isso aqui é importante, tá, gente? Escreve o nome aí. 6 pessoas próximas que você tem. Coloca, eu tenho um amigo do trabalho, tenho um amigo da antiga escola, tenho um amigo da faculdade, tenho algum parente. Coloca aí. 6 nomes. Vocês estão colocando? Olha, ó, 6 nomes.
Então, ó, agora que você colocou os 6 nomes, guarda esses nomes aí, porque nós vamos entrar no cenário do núcleo financeiro emocional, que a gente chama do NFE. O que seria esse núcleo financeiro emocional? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Para falar sobre o núcleo financeiro emocional. Só para eu entender, manda aqui no chat aqui, ó. Quem já ouviu falar sobre o núcleo financeiro emocional? Manda o número um. Quem nunca ouviu falar, número 2. Quem já ouviu falar, número um. Quem nunca ouviu falar, número 2. Manda aqui no chat só para eu saber. E esse conteúdo aqui, pessoal, quando eu aprendi isso aqui, minha vida deu uma alavancada absurda. Absurda. Porque eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Quando a gente entende o que está acontecendo, as coisas vão ficando mais fáceis. Carregando aqui. Mas vamos mandando aí, ó. Número um, 2. Vou arrumar aqui. Beleza? Então deixa eu ver o que vocês mandaram. Ó. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Pô, maravilha. Ó, isso aqui, gente, vocês vão ficar doidos com o que tem para que eu vou mostrar. Ô, rapaziada, não rabisca minha tela, não. Vamos lá, não rabisca minha tela, não, hein? Então, ó, deixa eu puxar aqui. Ó, peço por gentileza aí para não rabiscar minha tela. Quer ver, ó? Então, vamos lá. Tô aqui do... Deixa eu ver deixa eu virar um pouquinho a tela aqui, que eu vou rabiscar aqui agora, tá? Então, assim, ó, o que que seria a questão desse negócio que eu falei para vocês do núcleo financeiro? Núcleo financeiro emocional. Ó, não rabisque minha tela, tá, gente? Para de clicar aí. Vamos lá. A gente vai fazer isso aqui, ó. Faz isso aí no seu caderno. 3 círculos, um dentro do outro. Um círculo pequenininho, um segundo maior e um outro maior. Beleza. O que que acontece na nossa vida? Nós temos o núcleo. Opa, vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Tá todo mundo vendo? Vou só verificar aqui. A Ana Cristina comentou que não está aparecendo para ela. Só manda aqui, vocês estão conseguindo ver? Aí qualquer coisa, Ana, verifica em questão da internet também, que às vezes pode ser em questão disso, tá? Beleza? Qualquer coisa que estiver aparecendo, talvez está assistindo pelo celular. Arrasta para o lado a tela, que daí vai mudando as imagens aí, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, e vá fazendo junto comigo, tá, gente? Nós temos aqui, ó, o núcleo financeiro emocional. Quando a gente começa a fazer isso aqui, a gente começa a perceber onde que as pessoas estão na nossa vida. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui no centro tem que ficar quem? O seu cônjuge e o filho pequeno. Então, ó, você, seu cônjuge e o filho pequeno. Então, ó, são vocês três. Tem mais um filho? Coloca aí. E vai colocando, então, a família. Esse é o centro do seu núcleo financeiro emocional. Ao redor, você fala, tem meu pai, tem minha mãe, irmão, um amigo, primo, tudo mais. E vai ficando aqui, ó. O que que seria essas pessoas? Por que que elas estão mais afastadas? São as pessoas que têm um poder de decisão na sua vida também. Sabe aquelas pessoas que toda hora estão com você, que você dá ouvidos, pede conselhos, tudo? Quanto mais próximo do centro, mais poder de decisão na sua vida essas pessoas têm. Quanto mais distante, menos poder elas têm. Então vamos dar um exemplo. Se aparecer um mendigo e falar pra você que você é um merda, você vai ligar? Não. Por quê? O mendigo ele não tá aqui no seu núcleo financeiro, ele tá aqui, ó, lá do outro lado. Então se ele falar alguma coisa, fala, cai fora, não enche o saco. Por quê? Porque essa pessoa não tem poder de decisão na sua vida. Agora, se a sua esposa fala isso pra você, se o seu marido fala isso pra você, aí o negócio pega fogo. Por quê? Porque tá próximo, tá aqui, ó, dentro dessa parte aqui, que é o núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, mais poder de decisão a pessoa tem na sua vida. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, lembra lá dos amigos que a gente fez agora a lista, dos 6 amigos?
Muitas vezes esses amigos que você tem são preguiçosos e eles estão aqui por perto, ó. Estão aqui no seu núcleo, ó. Estão perto. A pessoa que é preguiçosa e está perto de você, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer você sentir, lembra lá do MCIDP? Medo, culpa, insegurança, desânimo, procrastinação? Essa pessoa vai fazer você travar. Então, você nunca fez uma limpa na sua vida do núcleo financeiro e emocional. Então, ao seu redor, tem um monte de preguiçoso. Por quê? Você simplesmente foi aceitando a vida como ela é e aceitando as pessoas como elas são. Porque você conheceu alguém e fala, nossa, essa pessoa é gente boa. E aí, quando essa pessoa é gente boa, como ela, agora você é gente boa, você simplesmente aceita ela na sua vida. Só que às vezes essa pessoa é gente boa e trai a esposa. E você é totalmente contra isso. E se você aceita uma pessoa desse jeito, daqui a pouco você está traindo a sua esposa. Então, por exemplo, um dos princípios que eu tenho, se eu descubro que alguém que anda comigo trai a esposa, eu corto a amizade. Acabou. Simples assim. Porque para mim é um princípio importante, que, pô, se o cara trai a esposa dele, que tá todo dia com ele, tá ali do lado, ouvindo toda a encheção de saco dele também, o cara faz isso com ela, quem dirá comigo? E outra, eu não quero que o meu filho cresça vendo um cara desse por perto, porque ele pode se espelhar e se tornar um também. Então, nesse ponto, você começa a selecionar as pessoas que andam com você. Um outro exemplo. Eu não tenho nada contra se a pessoa quiser fazer isso. Ela faz, né, se ela quiser. Mas eu não ando com gente que fuma. Se a pessoa fumar, não vai andar comigo. E não, assim, não é questão, nossa, Edu, você tem... Não, eu não quero. Já aconteceu de ter pessoas que foram na minha casa e perguntaram, eu posso fumar? Falei, na rua você pode, aqui não. Aí eu, louco, como assim? Não é como assim. Nesse ambiente aqui, eu determinei que não é para fumar e acabou. É o meu ambiente. Agora, se eu for na sua casa e você fumar, é outra história. A casa é sua, tudo, mas certamente eu não volto lá também. Então, isso é porque são os pilares que você tem que colocar na sua vida. Se você não aceita pessoas que usam droga, se alguém usar droga, você tem que cortar essa pessoa da sua vida. Se você não aceita a pessoa que trai a esposa, você não tem que deixar a pessoa dessa estar na sua vida. Então, o que que é importante? Você começar a perceber quem são as pessoas ao seu redor, se elas são preguiçosas ou se são ambiciosas. Se você nunca fez essa limpeza, é porque certamente o seu núcleo emocional aqui, ó, tá cheio de preguiçoso, cheio. A primeira vez que a gente faz isso, é só preguiçoso ao nosso redor. Então, o que que a gente precisa fazer? Você precisa, basicamente, ó, vou afastar aqui, nós temos esse núcleo que a gente fez todo bagunçado. Qual que é a sua missão agora? Só arrumar aqui. Então, ó, qual que é a sua missão agora? A sua missão hoje é parar para montar um núcleo novo e de forma intencional. Então, você faz de novo lá os três círculos. E agora, vamos lá, de forma intencional. No centro, quem que tem que estar? Vamos ver se vocês aprenderam. Manda aí no chat, ó. Não dá para tirar a mãe? Dá para tirar a mãe, sim. Vou mostrar daqui a pouco como é que tira. Mãe não é família, mãe é parente. A não ser que você more com ela. É outra história. Só que se você é adulto e mora com a mãe, tá na hora de sair também da casa da mãe. Então, assim, são verdades que eu preciso falar para todos vocês. Então, no geral, o que é que a gente faz? A gente limpa o núcleo. Então, vamos lá. No centro, quem que tá? Eu, minha esposa e meu filho. Beleza. Isso aqui é o meu núcleo financeiro emocional. Então, ó, aqui no centro, eu, minha esposa e meu filho, nós três aqui. Beleza. Agora eu vou colocar ao redor. Eu preciso, por exemplo, de alguns amigos, claro, que ninguém vai conseguir ficar sem amigo nem nada. Então você agora, de forma intencional, lembra da lista dos 6 amigos? Você vai ver lá quem é preguiçoso. O que for preguiçoso nem entra aqui. Não entra. Aí você vai verificar quem são as pessoas ambiciosas que estão junto comigo. Pô, não tem. Que bom que você descobriu agora. Então, qual que é a sua missão? Você vai conhecer pessoas novas para colocar no seu núcleo financeiro. Para vocês terem noção, já teve época, falando em questão de mãe e pai. Eles estão próximos aqui, ó. Beleza. Já teve época da minha vida que quando eu descobri isso aqui, ó, eu tirei meus pais. O que que seria isso? Eu deixei claro para eles, se vier de choradeira, ficar reclamando, ficar tudo, eu não vou lá. Se for para ir lá e ficar reclamando, não, eu quero ter papo de filho e pai, filho e mãe. Vamos conversar sobre isso? Sim, agora, se toda vez que eu vier aqui é para ficar reclamando da vida, ficar reclamando da tua coisa, tudo, eu não venho. O que que aconteceu? Eles pararam de reclamar.
E aí, quando essas pessoas param, aí sim você pode falar, volta para cá. Hoje eu tenho muito contato com todo, no caso assim, alguns familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, tudo mais, porque todos eles mudaram. Então, o que precisa fazer? De forma intencional, você precisa colocar as pessoas aqui no seu núcleo, no seu núcleo financeiro e emocional. Então, você vai colocar quem são as pessoas, vai colocando aqui, ó. E até mesmo o poder de decisão. Então, vamos lá. Digamos que eu acabei de te conhecer. Só que você é gente boa pra caramba, tal. Aí eu pego e te levo lá pra minha casa. Opa, vamos fazer um churrascão. Aí, beleza. Ou então, melhor, para mostrar a bagunça que acontece aqui. Acabei de te conhecer. Aí eu falo pra minha esposa assim, ó, amor, é o seguinte, cuida aí do nosso filho que eu vou sair para tomar uma. Ela falou, calma aí. Durante a semana, à noite, você tá falando para eu ficar com o nosso filho, você sair para tomar uma? Com quem? Então, olha o que doido, o que que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô tirando a minha esposa do meu núcleo financeiro e tô colocando você aqui, ó, no lugar dela. Porque naquele momento eu tô deixando você mais importante do que ela. E é muitas vezes o que você faz. Você pega pessoas que não são mais importantes do que o seu cônjuge e seus filhos pequenos e coloca na frente. Então, o que a gente precisa fazer é colocar ordem. Se eu for fazer alguma coisa que vai interferir de forma negativa na minha esposa, eu não faço. Se eu for fazer alguma coisa que vai interferir de forma negativa no meu filho, eu não faço. Simples assim. Então, tudo que eu vou fazer é em prol do meu núcleo financeiro e emocional, que é o centro. Ah, mas vão ficar tristes comigo. Que fiquem. Quem eu tenho que agradar é o meu núcleo financeiro e emocional, o central, minha esposa e meu filho. Se for para desagradar a minha esposa, se for para desagradar meu filho, para te agradar, isso não vai acontecer. Porque é um pilar que eu tenho e eu entendo que fazendo dessa forma, eu vou ser muito mais feliz. Porque quem é minha família? Minha esposa e meu filho. A mesma coisa com você. Só que o que acontece? Muitas vezes você tira o seu marido de jogo e coloca sua mãe, coloca seu pai. Ou então você tira sua esposa de jogo, coloca sua mãe, seu pai, irmão, tudo mais. Que hora que você vai cuidar da sua esposa? Que hora você vai cuidar do seu marido? Que hora você vai cuidar dos seus filhos? Aí você reclama que não tem tempo direito para poder ter uma relação legal. Não tem por quê? Porque você está resolvendo o problema dos outros. Então o que você tem que fazer? A pessoa tem problema? Faz a pergunta para ela. E o que que você está fazendo para resolver? Você vai ver que ela vai ficar. Vai gaguejar. Por quê? Porque ela está trazendo o problema para você, não é para resolver, é para reclamar, só isso. E se a pessoa está vindo com problema para reclamar e não é para resolver, cai fora. Corta essa pessoa. Então é nesse ponto que você vai começar a ter um resultado muito melhor na sua vida, porque você só vai focar no que é importante. Então, tudo que eu faço na minha vida, tudo, é em prol do meu núcleo financeiro e emocional, minha esposa e meu filho. Aí, se eu for fazer alguma coisa para os meus pais, primos, amigos, alguma coisa, eu vou fazer pensando, vai atrapalhar alguma coisa com a minha esposa? Não, então beleza, eu vou fazer. Vai atrapalhar alguma coisa com o meu filho? Não, então beleza, eu vou fazer. E assim por diante. Agora, se você simplesmente larga a sua esposa, larga seus filhos para fazer alguma coisa com pessoas que estão fora, aqui por fora, aqui, ó, você está criando desordem na sua família. E quando você cria desordem, é a hora que a sua vida financeira não avança, é a hora que a sua vida profissional não avança, é a hora que você não consegue avançar nas áreas da sua vida que você gostaria. E você fica reclamando do porquê que a vida não anda. Por quê? Porque você não colocou ordem. Então, o que você precisa fazer? No seu núcleo financeiro emocional, só pode ter pessoas que são pessoas ambiciosas e independentes. Só. Se a pessoa for preguiçosa, tira ela. E o que que é tirar? Não é questão só de ligar para ela e falar, ó, a gente não conversa mais. É só você não ir mais na casa dessa pessoa. Quando ela te chamar, você não vai. Simples assim. Nossa, Edu, mas é uma pessoa importante. Sim, eu sei que é importante. Só que essa pessoa está atrapalhando quem? O seu núcleo. A sua esposa e seus filhos. Seu marido e seus filhos. Quando você entende isso, você não vai ficar se preocupando com o pensamento dos outros. Porque muitas vezes você está mais preocupado com o que a sua mãe está pensando de você do que o seu marido. E assim por diante. Então, até mesmo, quando, mas a pessoa me ajuda. Eu falei, tá, mas ela tá te ajudando em troca? Ela tá, chantagem? Eu já falei com uma pessoa próxima, em questão de família, do tipo assim, se for para você me ajudar, onde depois você vai ficar jogando a minha cara, nem precisa ajudar.
Ah, beleza, tá querendo dar apoio, algumas coisas, beleza. Só que assim, você tá fazendo isso porque você quer, eu preciso de ajuda? Preciso. Em alguns momentos aqui, beleza. Só que, se for para te ajudar, eu não vou ficar depois, então, ó, lembra aquela vez lá que eu fiz isso por você? Então, oh, não, calma aí. Você tá fazendo porque você ama seu neto? Você tá fazendo porque você ama seu sobrinho? Ou você tá fazendo porque depois você quer ficar fazendo chantagem comigo? Se for para fazer dessa forma, cai fora. Eu vou dar um outro jeito. E pode ficar tranquilo que você arruma outro jeito. Você vai arrumar outro jeito. Então você tem que colocar limites. Na hora que a gente começa a entender isso aqui, é a hora que você põe limite nas pessoas. E ninguém vai montar em cima de você. Porque o foco é quem? Sua família. Você, seu cônjuge e seus filhos. Quando você para fazer isso, você vai ver que a vida vai andar muito melhor. E as pessoas que estão perto de você só urubuzando, sugando você, elas vão embora. Porque elas estão vendo ali que acabou a mamata. O mesmo acontece com pessoas que toda hora dão dinheiro para familiares, alguma coisa, e quando a pessoa para de dar, as pessoas brigam com ela e vira a cara. Aí fala, nossa, mas se eu parar de dar o dinheiro, as pessoas não vão mais falar comigo. Que bom que você descobriu que as pessoas estão só interessadas no seu dinheiro. Manda elas embora. Isso é libertador, gente. Ao mesmo tempo que você pode ficar triste porque você vai perceber que tem pessoas que estão perto de você só para te sugar, isso é libertador, porque você vai liberar tempo na sua vida e espaço para gente nova e pessoas boas. Então é sempre assim, toda vez que eu conheço alguém, porque toda semana basicamente tem pessoas novas entrando na nossa vida. Conhecer a pessoa, eu já vou atrás para identificar quais são os princípios dessa pessoa, para ver se bate com os meus. Beleza, tá batendo. Essa pessoa, ela é uma pessoa ambiciosa? É. Continua. Não é? Tchau. Você não pode deixar pessoas invadirem assim. Por quê? Quanto mais pessoas preguiçosas perto ali do seu núcleo financeiro e emocional, pior a sua vida fica. E quanto mais pessoas ambiciosas e independentes perto de você, melhor a sua vida fica, porque você vai estar perto de pessoas que estão aí crescendo e estão buscando o crescer junto com você. Simples assim. Exato, não, uma mão tem sempre que lavar a outra. E tá tudo certo. O que não pode é meio que assim, calma aí. Só porque você fez uma coisa pra mim, agora eu tô em dívida com você? É pra isso que você me ajuda? Se for pra ficar dessa forma, nem preciso de sua ajuda. Uma coisa assim, ó, beleza, você tá fazendo isso porque, por exemplo, algum amigo tá precisando, por exemplo, vai lá, de um suporte de câmera. E eu tenho suporte. Eu quero ajudar. Fala, beleza, cara, eu te empresto, tá tudo certo, aqui, ó. E eu fiz isso porque eu quis, porque eu amo essa pessoa, é uma pessoa importante pra mim, eu tô ajudando. Agora, eu não posso chegar nela depois, ou então, lembra lá que eu te emprestei tal coisa? Então agora é sua vez. Não, que amizade de merda é essa? Não faz sentido. E se você tem algum tipo de amizade assim, corta, porque eu tenho certeza que essa pessoa é uma pessoa preguiçosa. Então é nesse ponto que a gente começa a entender como que está a nossa vida. Ou seja, qual que é a sua missão agora? Começar a identificar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Se você tiver com um monte de gente preguiçosa perto de você, você vai se afundar. E por que que eu gosto de falar, trazer essa aula? Que eu até falei para você, gente, essa aula aqui é super importante. Porque de nada adianta a gente criar um planejamento financeiro para você, passar várias ferramentas, tudo que precisa, sendo que você está rodeado de pessoas que geram os medos lá em questão do MCIDP, medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação. Se você estiver rodeado de preguiçosos, eu posso fazer o que eu quiser. Você não vai crescer. Então, assim, a gente mostra a melhor estratégia, o que, é que tem que ser feito, tudo. Só que se você não estiver preparado, você não vai conseguir. Então, o que que é importante na vida? Isso aqui, ó, é libertador. Não. Ô, Edu, o que que é isso? Para vocês terem noção, para mim, tudo é não. Tudo. Porque o sim, ele é claro, ele vem na hora, assim, ó, pau. Se alguém me chama para fazer uma coisa, já é claro para é não. Porque se for sim, é na hora, o sim ele vem de imediato. Vamos dar exemplo. Eu falo assim, pessoal, é o seguinte, terminando aqui, vem todo mundo no meu escritório que eu vou precisar de ajuda para a gente faxinar aqui, bora? Veio sim na sua mente agora? Não veio, né? Às vezes você fala, não, vamos lá, né, para ajudar o Edu, que legal, tudo. Mas você não quer. Você não quer. É não. Só que às vezes você vai porque você não aprendeu a falar não, e às vezes você vai só para agradar os outros. Sendo que é não.
Agora, o sim é claro, vamos dar exemplo. Falar, ó, pessoal, é o seguinte, quem tiver aqui comigo até meia-noite vai ganhar R$ 1 milhão. Bora? É sim ou não que vem na sua mente? Na hora. É sim, não é? Ah, ué, mas você não tinha o que fazer? Ah, tenho. Só que, pô, mudou a prioridade. Se eu tiver aqui, eu vou ganhar 1 milhão? Bora? Tô dentro. Ou seja, o sim é claro. Então coloca na sua cabeça, tudo é não. O sim é claro. Quando vê um sim de imediato, você faz. Se não vê assim, é não. E é nesse ponto aqui, ó, que você vai fazer o quê? Você vai começar a controlar o seu núcleo emocional. Na hora que você começa a controlar essa bagaça aqui, ó, sua vida vai ficar muito mais fácil, gente. Mas vai ficar muito mais fácil. Aprendeu a falar não, montou seu núcleo financeiro emocional, tirou os preguiçosos de perto e botou limite nas pessoas, você vai crescer na sua vida. Simples assim. Só que enquanto você não aprender a falar não, enquanto você tiver preguiçosos perto de você, enquanto você não colocar limite nas pessoas, enquanto você não colocar uma ordem no seu núcleo financeiro emocional, sua vida vai ser uma desgraça. E aí você pode rezar o que for, você pode fazer o que for, não vai mudar. Por quê? Porque você não está parando para resolver o que tem que ser resolvido. Então, eu gosto tanto desse conteúdo aqui, que é isso aqui que transforma a vida. Só de você aprender isso aqui e aplicar, sua vida vai mudar. Vai mudar totalmente. Deixa eu compartilhar novamente aqui a apresentação. A porreta, né, gente? É, são várias revelações. Deixa eu compartilhar aqui. E já está indo para a parte final, tá? Eu peço por gentileza que não saiam. Esse conteúdo aqui é crucial para o nosso crescimento. Deixa eu compartilhar novamente. Carregando aqui. Então, tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Então, nós falamos do núcleo financeiro emocional e é onde eu falo bastante isso aqui, ó. Não seja vítima. A vítima não cresce, gente. A vítima não cresce. Enquanto você ficar se vitimizando, ah, mas para mim não tem como. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, você não vai crescer. Então, assim, que hora que você vai acordar para a vida e entender isso? E tá tudo bem, se você tá querendo ser uma pessoa que não cresce na vida, seja vítima, tá tudo bem. E aí é com você. Agora, não, se você quiser crescer, tem que parar de ser vítima. Para de reclamar, para de justificar. Vá correr atrás de solução. Ordenou toda a sua vida. Ajustou o núcleo financeiro e emocional. Tá seguindo a estratégia do planejamento financeiro do desafio, tudo certinho? Você vai prosperar absurdamente. E aí a gente fala assim, fala, nossa, Edu, mas é muito difícil, porque tem minha sogra, tem minha mãe, tem amigo, primo, tal, não sei o quê. Não sei como é que faz. Eu só falo para você isso aqui, ó. Faz um teste de 4 meses. Teste dos 4 meses. Não estou falando para você fazer isso para sempre, porque às vezes é um baque. Na hora que eu mostro isso aqui, eu falo, nossa, como é que eu vou fazer isso? O que que as pessoas vão pensar? Beleza, vamos fazer o teste dos 4 meses. Durante 4 meses, vamos fazer um compromisso aqui? Quero o seu compromisso comigo. Durante 4 meses, você não vai parar para resolver o problema dos outros. Você vai parar para resolver os seus problemas. Os seus. Durante 4 meses. Se depois de 4 meses você não gostar, depois você volta então, vai resolver, tentar resolver a vida dos outros que você não vai conseguir e volta para estar do jeito que estava. Tá tudo certo. Mas vamos fazer esse compromisso durante 4 meses. Tudo é não. Você só vai parar para resolver os problemas que envolvem o seu núcleo financeiro e emocional. Você, seu cônjuge e os filhos pequenos. Edu, não tem filho, então você e seu cônjuge. Edu, não tem o cônjuge, então é só você. Qual que é a sua missão? Faça uma lista dos problemas que você tem. Então, às vezes, fala, puta, Edu, eu tô com problema na saúde, que eu preciso resolver isso, tô acima do peso, tá tudo descontrolado, preciso fazer uns exames, beleza. Vamos lá, saúde. Ok, o que mais? Ah, a parte financeira. Beleza, a parte financeira já está ajustando. Se já passou um tempo, você já está com a vida financeira ajustada, já está investindo e tudo mais. Mas beleza, já tá no caminho. Ah, Edu, eu quero melhorar a relação com os meus filhos. Tá, beleza, põe a relação com seus filhos. Coloca aí a lista das coisas que você quer resolver. Quero me aproximar mais de Deus. Gostaria de fazer algum projeto na igreja. Coloca aí. Das suas coisas, tá? Nada que envolve os outros. As coisas que é para você. Você vai ver que você vai fazer uma lista, vai ter no máximo aí umas 6, 7 coisas.
E todas essas coisas, em um mês, você consegue resolver isso aí. Vai gerar o melhor resultado? Não, mas você já vai ter iniciado o processo. Em um mês você já consegue dar já consegue dar o start. Todos os problemas que você tem já estarão encaminhados para resolver. Vai resolver da noite para o dia? Não, porque é o exemplo, estou acima do peso, quero emagrecer. Um mês não vai resolver a vida. Mas em um mês, eu consigo, aí, por exemplo, perder uns 3 quilos, uns 4 quilos, dependendo de como eu tiver. Por quê? Porque eu estou correndo atrás. Vou chegar no corpo dos sonhos? Não, mas já estou no caminho. Mesma coisa com seus filhos. Em um mês, você já consegue dar uma melhorada na relação. Vai estar melhor do mundo? Ainda não, mas você vai conseguir fazer melhor. Porque às vezes você fala, não tem tempo para os filhos. Tá, mas na hora que você puxa seu Instagram, o tempo lá, todo dia você fica umas 5, 6 horas no Instagram. À noite você chega em casa e fica assistindo novela, assiste filme, assiste jogo ou qualquer outra coisa. Ou então sai para jogar bola com os amigos. Tudo. Meio que assim, você está mais preocupado com outras coisas do que com a sua família. Então, na hora que você tira as coisas que atrapalham no financeiro emocional, vai sobrar tempo. E é a hora que você consegue resolver as tretas da sua vida. Porque as tretas da sua vida só você pode resolver. E você vai ver que em 4 meses, cuidando da sua vida e deixando o problema dos outros para que os outros resolvam, sua vida vai melhorar absurdamente. E sabe o que que vai acontecer? As pessoas que te acham otário, elas vão buscar outro otário para resolver as coisas delas. Porque elas só vêm trazer problema para você porque você é otário para ficar resolvendo, tentando resolver. Simples assim. Então toda vez que a gente para de ser otário, ela arruma outro otário para fazer o que tinha que fazer. É doido isso. Gente, é muito maluco esse negócio. Quando você para de ser otário, a pessoa busca outro otário. E agora você não é mais otário, porque agora você está cuidando da sua vida, você está fazendo do jeito certo. Então, ao fazer dessa forma, o que que vai acontecer? Você vai conseguir prosperar. Então, só faz isso, ó, teste dos 4 meses. Então, o que que a gente tem que fazer? Cuidar da nossa vida. Então, vá cuidar da sua vida, porque você tem que cuidar do seu sono, você tem que cuidar da sua alimentação, água, atividade física, sexo. Você tem que alinhar isso aqui para sua vida. Qual que é a sua missão para os próximos meses? Melhorar seu sono, melhorar sua alimentação, tomar água direito. Aí eu não consigo tomar água. Porra, mano, você não vence uma água? Tá de sacanagem. 2 litros de água? Ah, não, mas é só mandar para dentro. Você não tem que gostar, é só fazer. Deixa a garrafa do lado e vai tomando. Faça atividade física e sexo. Aí eu fico pensando, você tá com uma vida hoje, talvez, toda desregrada do seu sono, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não toma água, não faz atividade física e não transa. Que vida é essa? Que vida é essa? Só que você está tentando resolver o problema dos outros. Sua vida não está resolvida à base. Se você alinhar isso aqui, ó, você vai ver como que vai mudar. Você vai ter muito mais disposição para fazer as coisas. A vida vai ser totalmente outra, só ajustando a base. Fez isso aqui? Se você está dormindo bem, está se alimentando, está tomando água, faz atividade, está transando, você vai ter um pico de uma vida muito melhor. Porque você vai conseguir você vai realmente ficar animado para fazer as coisas. Você vai trabalhar melhor, vai ter uma relação com a sua esposa, com o seu marido melhor. Você vai fazer muito mais coisas. Por quê? Porque você está cuidando da sua vida. Agora, se não alinhou isso aqui e está querendo resolver a vida dos outros, aí você está de sacanagem, né? Então, o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa vida. E basicamente essa sigla aqui, ó, APA, que é ambiente, pessoas e atitudes. Sempre se pergunte: os ambientes, as pessoas e as atitudes que eu estou tendo me ajudam ou atrapalham para chegar onde eu quero chegar? Pensa aí nos últimos ambientes que você frequentou. Casa de amigo, de sogra, primo, tudo mais aí. Restaurante, barzinho, qualquer lugar. Esses ambientes ajudam ou atrapalham? Se ajuda, continua, se atrapalha, cai fora. Ah, Edu, não sei. Eu não sei porque está atrapalhando. E vamos dar um exemplo. Esse ambiente aqui que vocês estão agora, concorda que esse ambiente ajuda para o seu crescimento? Tem várias verdades que você descobriu aqui hoje. Então você sabe que esse ambiente te ajuda. Agora, o que te atrapalha, você tem que tirar. Outra coisa, as pessoas. Essas pessoas que você anda, elas estão te ajudando ou atrapalhando? Elas estão te ajudando ou atrapalhando? Ah, Edu, não sei. Não sei porque está atrapalhando. Porque quem te ajuda, você sabe. As suas atitudes. Tá tendo um monte de atitude ruim aí. Essa atitude vai te atrapalhar. Então tem que trocar. É só ajustar isso aqui. Ajustou o ambiente, pessoas e atitudes, deixando só o que te ajuda, você consegue prosperar. Eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil você prosperar. É só você tirar o ruído. Ruído é tudo que atrapalha.
Na hora que você estiver fazendo as coisas, você sabe o que está te atrapalhando. Corta. Surge outra coisa que está atrapalhando? Corta, corta, corta. Só mantenha o foco no que tem que ser feito. Se você está cuidando da sua vida e está alinhando o que deve ser feito, o que que vai acontecer? Vai prosperar. Então, até a Ana Cristina mandou. A minha vida mudou muito com as dicas da mudança, para começar pelos lugares e pessoas. Então, tem várias pessoas aqui que já estão rodando esse protocolo. E, gente, aquilo que eu falei, faz só durante 4 meses. Se você fizer durante 4 meses isso, você nunca mais vai querer voltar do jeito que era. Aí você vai querer levar para a vida inteira, porque você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar. É absurdo o jeito que a vida muda. E tem essa frase que eu uso bastante aqui, que os resultados não melhoram quando o ambiente te trava. Se você estiver no ambiente errado, você vai travar e você não consegue prosperar. Então, os resultados não melhoram quando o ambiente te trava. Terceiro código, anota aí. Já estamos terminando, tá? Terceiro código, conhecimento. Terceiro código, conhecimento. Então, nós temos ó, desafio, primeiro, armadilha, segundo, conhecimento, terceiro. Depois peço por gentileza para vocês mandarem lá no grupo, tá? A gente faz algumas premiações também. Indo para a parte final, nós temos aí a zona de arrebentação. Então, na primeira reunião que eu fiz com cada um de vocês, eu falei sobre a zona de arrebentação. A zona de arrebentação nada mais é do que o período no qual a vida vai te testar para ver se você merece uma vida melhor ou não. Então, quando você decide melhorar a sua vida financeira, você vai passar a zona de arrebentação, que é igual quando está na praia. Assim que a gente entra na água, tem a parte que a onda quebra, que é a zona de arrebentação. Se você parar ali, o que que vai acontecer? Você vai tomar um tapão da onda e voltar para a areia, que é onde você não quer ficar. Então, você tem que passar o mais rápido possível para chegar no mar que está mais calmo. Com a vida financeira é a mesma coisa. Tem a zona de arrebentação financeira, que dura em torno de 3 a 4 meses, na qual a vida te testa para ver se você merece ter uma vida melhor. E o que que acontece nesse período de 3 a 4 meses? Acontecem imprevistos, dá vontade de desistir, no caso você vai se desanimar, pessoas que te amam vão te desanimar, que são as preguiçosas, quer me xingar e tá tudo certo. O importante é você saber que está na zona de arrebentação. E durante 3, 4 meses, vai passar por ela e depois você vai ficar mais tranquilo. Vai ficar multimilionário nesse tempo? Não, não existe fórmula mágica, mas você já vai estar com a vida melhor, vai estar com a vida organizada, vai começar a investir e tudo mais. Em 6 meses já é outra vida, em um ano, outra vida, em 2 anos, absurdamente, no terceiro ano você está zerado já, muito bem, e com muita grana no bolso. A gente sempre fala, o primeiro, são 3 anos para dar uma virada na vida financeira. No primeiro ano, você acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, está tranquilo financeiramente. No terceiro ano, você já é uma das pessoas mais ricas da sua família, se não é a mais rica. Dali para frente, ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar a casa, mobília. O que você quiser fazer no mundo, você consegue fazer. Só que tem que esperar o danado dos 3 anos, que ninguém quer esperar. E lógico, fazendo da forma correta. Fazendo todo o planejamento do jeito que a gente fala, passando pela zona de arrebentação da forma correta, fazendo o teste dos 4 meses aí, tirando todo mundo que te atrapalha, alinhando o seu núcleo financeiro e emocional. Fez isso, galera. É meio que assim, é uma mudança mesmo. E é com isso que você consegue avançar na sua vida, tá? Ô, Ana, falou do primeiro código. O primeiro código é desafio. Código um, desafio. 2, armadilha. 3, conhecimento. Depois já manda lá no grupo, por favor. Então, essas zonas de arrebentação, não adianta desistir. Então, às vezes fala, nossa, Edu, mas tá difícil e tal. O desistir é voltar para onde você estava, que é onde você não quer ficar. Então, não faz sentido nenhum. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não sei se eu estou preparado. Pô, você não sabe se está preparado? Então, você está preparado para ter uma vida de merda para sempre? Não faz sentido nenhum. O desistir não faz sentido nenhum. O desistir é voltar para onde você não quer. Ah, mas é difícil. É difícil o processo mesmo, só que é mais difícil ainda ficar onde você está. Então é sempre pensar, eu quero estar com a vida que eu estou hoje daqui a 6 meses? Não, então eu tenho que me mexer. Eu tenho que fazer coisas novas. Eu vou ter que me desafiar mesmo para continuar prosperando. Então as horas de arrebentação vai passar e quando passar tá tranquilo. E basicamente tem 3 fases que você vai passar. Quais são as 3 fases de quem está começando a prosperar? Primeira fase é a zombaria, onde as pessoas ao seu redor vão tirar sarro. Elas vão ficar zombando de você. Então, se alguém sabe que você começou o desafio de 6 meses, ou uma consultoria financeira, alguma coisa, se a pessoa for preguiçosa, ela vai tirar sarro de você. Aí, cara, você tá perdendo tempo, esse negócio não adianta, esse papo de coach, que não sei o quê, blá, 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 blá. Aí o que acontece? Você começa a ter MCIDP, medo, culpa, insegurança, desânimo e procrastinação.
Porque é uma pessoa que tem uma vida de merda, que você não quer ter a vida dela, tá com a vida dela toda desalinhada, o relacionamento é um lixo, não tem dinheiro, trabalha com o que não gosta, odeia domingo, e você tá escutando essa pessoa. Aí você desiste. Olha que maluquice. Você tá desistindo dos seus sonhos porque tem uma outra pessoa que já desistiu da vida dela e quer que você desista da sua. É a zombaria. E você tem que passar por ela. É só você olhar, eu quero ter a vida dessa pessoa? Não. Essa pessoa tá me mostrando um caminho melhor? Não. Então não escuta. Essa pessoa só quer que você volte. Que basicamente é qual? É o preguiçoso vingador. Ele só quer gerar um dano em você para você parar. Simples assim. Se você não para nessa época da zombaria, é o que vai acontecer. Vai chegar no segundo momento, que é a raiva. A pessoa começa a ficar com raiva porque você não parou. Porque como você não parou e agora você começa a ter resultado, essa pessoa ela começa a se sentir mal. E ela fica com raiva de você porque você está crescendo, ela não. E quando chega no terceiro ponto, é o mais maravilhoso de todos. Que é onde a pessoa te pergunta como é que faz. Isso aqui aconteceu comigo também. Então, tudo que você está passando, eu já passei. Na época que eu era CLT, todo mundo me zoava. Na época eu comecei a investir, eu era CLT, era peão de fábrica, imagina só, peãozada, tudo me zoando. Ah, o investidor, ah, o milionário, ah, não sei o quê. O pessoal tudo ficava tirando sarro. Aí eu ficava, oi, Edu, se esse negócio é tão bom, por que você tá trabalhando aqui ainda? Eu fiquei esse papinho meia boca. Eu só continuei, porque eu estava junto com pessoas prósperas e essas pessoas já me prepararam para isso. Então, a época da zombaria vai passar. Depois entra na raiva e depois o que acontece? Ô, me conta como é que faz. Hoje, quando o pessoal me vê viajando aí para Caribe, curtindo neve, jogando golfe e os negócios tudo, o pessoal fala, pô, deu, nossa, hein? Deu certo a vida. Ah, não é que só deu certo a vida. Eu só não parei, não caí no papinho de vocês. Simples assim. Então é você simplesmente olhar, eu quero ter a vida dessa pessoa? Não, então não escuta. Quem vier tentando te desanimar, lembra que a pessoa é preguiçosa. Porque qualquer pessoa que está acima de você e que deseja o seu sucesso, ela vai te animar para você continuar. A qualquer momento, não importa a hora. Na hora que você falar comigo, eu vou dar um jeito de te animar para você ir para cima. Você nunca vai me ver tirando sarro de você. Você nunca vai me ver te zombando. Você nunca vai me ver fazendo essas coisas. Por quê? Porque eu quero que você cresça também. E eu sei como é que funciona. Então é só não parar. E como eu falei, aprenda a falar não. Um sim sem certeza é não com certeza. Se alguém te chamar para fazer alguma coisa, você não sabe se. Ah, pode ser. É não. O sim sem certeza é não com certeza. E quais são as atividades que a gente tem para fazer aqui, então? Primeiro, quem você precisa tirar da sua vida? É o que você tem que analisar hoje. Antes de dormir, faça a lista aí, quem que você tem que tirar da sua vida. Quais atitudes você precisa melhorar ou cortar da sua vida? Você não está dando o melhor do seu trabalho? Você não está cuidando da sua saúde? Você não está dando atenção para sua esposa, para seus filhos? Quais são as atitudes aí que você precisa melhorar? Faz essa lista também. Quais ambientes você precisa parar de frequentar? Por exemplo, um ambiente que eu parei de frequentar, não posso falar se todos os locais são assim, tá? Mas acredito que 99%. Futebol. Quando vai no society, os caras só reclamam da esposa, os caras falam de outras mulheres, bebe adoidado, volta bêbado para casa, larga a filha em casa. E, cara, esse ambiente não faz nem sentido estar aqui. Sem contar que aquele ambiente, se você jogar bem e driblar o cara, depois ele vem, dá no meio de sua perna e quebra sua perna ainda. Olha o lugar que você tá. Então são ambientes que eu cortei. E aquele negócio, você só tem que entender, não é só a questão do ambiente, do tipo, nossa, eu tô indo na casa da minha mãe, não. Quais são os locais que você está frequentando? Como é que tá isso aí? Tá ajudando ou tá atrapalhando? Na hora que você faz isso, a vida muda, gente. A vida muda absurdamente. Então, essas são as atividades que a gente precisa fazer, tá? E esse conteúdo, conforme eu falei para vocês, é um conteúdo crucial para transformar a nossa vida financeira. Quando você alinha isso aqui na sua vida, você vai ver que a vida vai dar uma rampada absurda. Então, qual que é a missão de vocês? Colocar em prática tudo que eu passei aqui. Então, eu até pedi para vocês anotarem no papel, tudo certinho, principalmente os códigos, depois manda lá para gente, porque esse conteúdo aqui transforma a vida. Na hora que você começa a aplicar, vai vendo o resultado do negócio, não para. Então, assim, o que eu peço para você, não precisa acreditar em mim, só testa. Só testa.
tenho certeza que a partir do momento que você testar e começar a ver os primeiros resultados, você nunca mais vai parar. Você vai continuar firme e continuar crescendo. Beleza? Show? Mas aí manda aqui no chat, ó, qual a nota que vocês dão pra essa aula de hoje aí, de 0 a 10. Manda aqui que eu quero saber. E aí, bora tirar uma fotinha aqui também, pessoal? Pra gente poder encerrar. Peço por gentileza que não saiam antes da foto, tá? Eu peço por gentileza aí, todo mundo libera a câmera, pra gente tirar uma fotinha. A gente já fica preparado aí. Então, ó, Tiagão, Anderson, Vitor, Alex, né, a Isa, Leia, Ana, Paulão, Alberto. Quem mais? A Ana, Sara, Camila. Vamos lá, peço por gentileza, todo mundo liberar a câmera, eu aviso aqui na hora de tirar, tá? Show, a galera, uma 10, top. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Quem mais aí consegue liberar? Camila liberou. Ó, Isa, Beto, Leia, Ana, Paulão. Você consegue liberar aí, por favor? Rapidinho, só para tirar uma fotinha aqui. Ó, um aviso aqui na hora de tirar. Beleza. Show, então vamos lá. Aí, posicionando aqui. Aí, vamos lá. Um, dois, três e. Show, maravilha. Depois eu mando lá no grupo lá também. Quem quiser pode postar, fica à vontade. Mas aí, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que essa aula de hoje aí tenha contribuído com o crescimento de todos. Com certeza, aplicando, vocês vão conseguir ter um resultado aí cada vez melhor. Ó, cortou minha imagem aqui. Então, com certeza vocês vão conseguir ter um resultado cada vez melhor. E ao alinhar tudo isso aqui, a vida de vocês vai dar uma rampada assim absurda, tá? Pode confiar que vai dar certo, beleza? Mas obrigado aí pelo tempo de vocês. Qualquer coisa, lembrando, só mandar mensagem. Terminando aqui, manda os 3 códigos lá no grupo, tá? Que daí eu já atualizo alguns dados também. E precisando, contem comigo. Show? Só pra gente fechar aqui, né? Como a gente sempre fala, ó, vamos pra cima, hein? Valeu, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau.